Existem dois tipos de fundação. A fundação direta ou rasa, que são aquelas que você utiliza a sapata isolada, a sapata corrida e o radier. Essa fundação ela é indicada para solos com boa resistência. Existem também as fundações indiretas ou profundas, que são as brocas, as estacas. São indicadas para os solos com menos resistência. No nosso caso, nós utilizaremos a broca. É importante lembrar que o tipo de fundação deve ser de escolha exclusiva do engenheiro ou técnico responsável pela obra. Não deve haver nenhuma alteração no projeto sem que os responsáveis sejam consultados. Tendo a interseção dos eixos marcados no solo com o piquete, é hora de iniciar a nossa escavação. Inicie utilizando uma cavadeira. Na sequência, você vai começar com o trado. Lembrando que você tem que utilizar o trado no diâmetro correto, de acordo com o projeto ou com o que foi especificado pelo engenheiro. Continue a sua escavação até chegar na profundidade desejada. Após isso, tendo a sua armadura já pronta, basta posicioná-la dentro do furo. Lembrando que é importante que o aço nunca encoste no solo. Para garantir isso, você deve utilizar o espaçador. A mistura do concreto que será utilizado nas fundações deve ser feita com precisão. O concreto a gente tem o traço. No nosso caso, a gente vai utilizar a betoneira como auxiliar. Mas você pode fazer essa mistura manualmente. O traço do concreto que nós vamos utilizar agora é 1:4:4, ou seja, um saco de cimento para 4 latas de areia para 4 latas de pedra britada. Para fazer essa mistura, eu vou pedir o auxílio do Alex. A gente inicia sempre pela brita. O próximo material da sequência é a água. No nosso caso, nós estamos utilizando 1,5 latas de água. Essa quantidade é para a areia quando ela estiver seca. Se a areia estiver úmida, é importante você reduzir essa quantidade e verificar a consistência ideal do concreto. Após colocar o cimento, a gente faz a mistura e liga a máquina, para que o material fique todo agregado. A próxima etapa, então, é colocar a areia. Com a mistura pronta, podemos concretar as fundações. Após a concretagem, é necessário aguardar o tempo de cura, que nada mais é do que o tempo necessário para que aconteça a reação química entre o cimento e a água e o concreto atinja sua resistência ideal. O tempo de cura é de 28 dias, ou seja, 4 semanas. Enquanto aguardamos a cura do concreto da fundação, nós podemos iniciar a escavação da vala para executar a viga baldrame e o bloco de coroamento. A largura da vala deve ser suficiente para caber a viga baldrame e o espaço necessário para posicionar as formas ao redor dela. No nosso caso, a baldrame tem 20 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Então, a partir do eixo marcado no gabarito, nós iremos deixar 40 centímetros, ou seja, 10 centímetros, que é metade da largura da baldrame, mais 30 centímetros, que é o espaço suficiente para posicionar a forma. Com a vala pronta e nivelada, iremos colocar uma camada de brita no fundo. Agora é a hora de posicionar a forma da baldrame e do bloco de coroamento. Essa forma já deve estar previamente cortada e montada. Posicionando o prumo de centro no gabarito, a gente consegue acertar a face da forma da baldrame bem direitinho, de forma que ela fique alinhada. Usando a trena, a gente verifica se a forma também está nivelada. Estando a forma nivelada e alinhada, podemos colocar os travamentos.
Feito isso, colocaremos a armadura, que já deve estar pronta. É importante colocar os espaçadores. Esses espaçadores vão garantir o cobrimento adequado de concreto, já especificado em projeto. Colocaremos a armadura das baldrames e dos blocos de coroamento todos de uma vez. Verifique que nas laterais da viga nós utilizamos o espaçador tipo circular. Já no fundo foi utilizado o espaçador tipo berço, ou também conhecido como cadeirinha. Agora finalmente é a hora de concretar. Lembrando que após a concretagem, é necessário aguardar os 28 dias da cura do concreto, 4 semanas. Aguardado então a cura do concreto, a gente vai fazer a desforma das baldrames, que nada mais é que soltar os travamentos e tirar as formas laterais. Para isso, eu vou ter auxílio do Alex, que está aqui ao meu lado, e a gente vai utilizar as seguintes ferramentas: o martelo, a talhadeira e, se necessário, a marreta. Aqui vai uma dica importante de segurança. Quando você tirar um dos travamentos, o prego fica aparente. É sempre importante que você dobre para evitar acidentes na obra. Para evitar a umidade, piso se descolando e mofo, é muito importante fazer a impermeabilização já nas fundações. A importância da impermeabilização é para que a umidade não adentre a casa, gerando bolor, mofo e descascamento das paredes. Para essa etapa, a gente vai precisar do impermeabilizante, da trincha, do rolo e de uma bandeja de apoio. Agora eu vou chamar o Alex para executar essa etapa para a gente. O impermeabilizante deve ser aplicado em 3 demãos, sendo que você sempre aguarda a secagem da anterior para aplicar a segunda. É importante que a primeira etapa você faça no sentido e a segunda cruzando o anterior, ou seja, sentidos contrários. Depois de aplicar as 3 demãos em toda a baldrame, espere o período de secagem que é indicado pelo fabricante do produto. Com as fundações já prontas e impermeabilizadas, o próximo passo é fazer a regularização do terreno na parte interna da casa. Essa, então, será a base do contrapiso da nossa construção. Completada a regularização do terreno, a próxima etapa é fazer o apiloamento, que nada mais é do que deixar o terreno firme para receber a brita e depois o concreto. O Alex está fazendo aqui para a gente e ele está utilizando o soquete. Então, pessoal, agora que a gente terminou o apiloamento do terreno, a gente vai entrar com uma camada de brita. Essa brita tem a função de separar o solo do concreto. O Alex e o Zé estão aqui e vão me ajudar com essa camada. Feita a camada de brita, agora a gente vai fazer um pouco de apiloamento, para que ela fique mais vedada e o concreto não chegue até o solo. Utilizando uma fita de nylon, eu vou verificar o nível da brita para ver se está tudo ok. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma mestra com o mesmo concreto rodado anteriormente, utilizando o mesmo traço. Essa mestra tem a função de guiar o alisamento do concreto, de forma que ele fique nivelado. O Alex está aqui e ele vai mostrar pra gente como é que vai ser feito. Isso que ele está na mão é um bloco de concreto. Ele vai utilizar como talisca. É importante fazer a verificação de todas as taliscas. Assim, o nível de todas elas fica o mesmo e o teu piso final acabado fica nivelado. Tendo as taliscas posicionadas, a gente vai fazer a verificação de nível entre elas, utilizando a régua de alumínio e o nível bolha.
Tá ok. Com as taliscas niveladas, fazemos a mestra utilizando o mesmo traço que será usado no contrapiso. Então, pessoal, agora nós terminamos a mestra, fizemos todas as verificações, verificamos alinhamento e nível. Só precisa agora jogar o concreto. Agora que o concreto foi nivelado, nós só precisamos aguardar a cura. Lembrando que é importante sempre manter o concreto umedecido, evitando assim fissuras e trincas. Pronto, com as fundações feitas e impermeabilizadas, já podemos erguer as paredes. Então, pessoal, agora finalmente nós vamos iniciar a alvenaria. A primeira coisa que foi feita foi marcar a face externa da parede. Passei uma linha marcando a face externa. O mesmo eu fiz em todas as paredes. A segunda etapa foi fixar o escantilhão. O que é o escantilhão? Nada mais é do que um tripé metálico que vai nos auxiliar no nivelamento e alinhamento das paredes. Ele é posicionado baseado na linha da face externa de cada parede. Após posicionado, eu tenho as marcações de cada nível e cada fiada. Auxilia, então, utilizando 2 escantilhões, a posicionar e alinhar todas as fiadas. Fixado o escantilhão, é muito importante verificar o prumo. É importante que seja verificado o prumo dos 2 lados. Feito isso nos 2 escantilhões, podemos iniciar nossa alvenaria. Agora, com o auxílio da mangueira de nível, nós vamos marcar a primeira fiada. Então, pessoal, agora a gente vai preparar a argamassa para dar início à alvenaria. Essa argamassa tem o traço de 1 medida de cimento para 3 medidas de areia. Nessa argamassa nós vamos misturar impermeabilizante. E essa argamassa impermeabilizada, ela precisa ser aplicada em pelo menos 3 fiadas do início da alvenaria. O maior segredo na hora de erguer as paredes é o cuidado com o alinhamento vertical e horizontal de cada fiada construída, para que a parede não fique torta. É importante usar a argamassa impermeabilizada até pelo menos a 3ª fiada. A partir daí, utilizamos uma argamassa com o traço 128, ou seja, 1 lata de cimento, 2 latas de cal e 8 latas de areia. Quando o projeto prevê janelas ou portas na parede que está sendo construída, é preciso executar vergas ou contravergas. Então, pessoal, essa é uma parede que vai ter janela. Então agora nós chegamos na altura do peitoril, nós vamos ter 2 elementos novos. São eles a contraverga e a verga. Lembrando que a contraverga sempre está na parte inferior do vão da janela, a verga na parte superior. Esses elementos têm a função de evitar o aparecimento de trincas nos cantos da janela. O Alex está utilizando o bloco canaleta. Ele vai servir como forma para a nossa contraverga. Para executar a contraverga, a gente coloca uma camada pequena de concreto, posiciona o aço dessa maneira e completa o concreto.
Sendo assim, está pronta a tua contraverga. Agora que concluímos a contraverga, vamos dar sequência na alvenaria. É sempre importante manter a amarração entre as fiadas, ou seja, o mesmo bloco que eu utilizei na fiada abaixo, eu vou utilizar agora, respeitando sempre as medidas de projeto e o vão da janela. Dando sequência à nossa alvenaria, agora nós precisamos fazer o escoramento da verga. Nós já fizemos uma estrutura à parte que vai fazer o escoramento utilizando pontalete e tiras de chapa de madeira. Ela será posicionada no vão da janela. O Alex está aqui para me ajudar. Nós utilizamos a linha para manter o nível das fiadas e da estrutura que precisa ficar suspensa. Se for necessário, utilize algumas cunhas para deixar a altura ideal. Agora que o Alex já assentou os blocos canaletas da fiada da verga, nós vamos fazer a concretagem. O princípio é o mesmo da contraverga. Lembrando que a verga e a contraverga sempre tem que estar 30 centímetros além do vão da janela. Vamos lá, Alex? Com a verga concluída, podemos terminar de subir a parede. Agora vamos aprender como executar os pilares que vão sustentar a cobertura da casa. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é da função do pilar. Ele tem uma função estrutural na casa. Eles encontram-se geralmente na junção de duas paredes. E eles têm a função de sustentação, pois eles recebem as cargas das vigas, da laje e da cobertura, transferindo essas cargas para a fundação. Chegou a hora de montarmos os pilares. A primeira coisa que precisa ser feita é o posicionamento da armadura principal. Essa armadura principal precisa estar amarrada através de arames nas esperas que vêm do bloco de coroamento. Nós iremos utilizar os espaçadores circulares. Eles servem para garantir o cobrimento mínimo do concreto sobre o aço. É sempre importante utilizar 2 espaçadores na lateral maior do estribo, garantindo assim que não haja torção da armadura ao concretar. Após colocar a armadura e os distanciadores do pilar, nós vamos fazer o travamento do mesmo, posicionando a forma. As tábuas formam a lateral do pilar. Os sarrafos formam as gravatas. E essas gravatas devem ser posicionadas a cada 30 centímetros de altura para que a forma do pilar não abra. O pontalete, que é cravado no solo, também tem a função de travamento para não abrir a forma. Mas ele tem uma outra função, que é a de aprumar o pilar, manter ele perfeitamente no prumo. Agora que a armadura está posicionada, os espaçadores estão todos colocados e a forma já está tudo ok, iremos fazer a concretagem. Primeiramente, vamos umedecer a forma para que a água do concreto não seja absorvida pela madeira. Após lançar um pouquinho de concreto, é necessário fazer o adensamento, para que o material fique todo homogêneo, sem ar e todo bem agregado. Dando sequência, eu vou falar para vocês sobre as vigas de cobertura. Também são conhecidas como cintas de amarração. Em geral, elas ficam sobre as paredes, apoiadas nos pilares. Elas têm a função estrutural de sustentar a laje e a cobertura. Aqui nas vigas nós utilizaremos 2 tipos de distanciadores. Nas laterais, nós utilizamos o distanciador tipo circular.
Já no fundo, nós utilizamos o distanciador tipo cadeirinha. Posicionada a armadura, na sequência nós vamos colocar as formas. Para as formas, nós utilizamos as tábuas nas faces laterais da viga. Utilizamos sarrafos para fazer o travamento na vertical e utilizamos os pontaletes para fazer o travamento na horizontal e também para fazer o escoramento. Além disso, no topo das tábuas nós pregamos pedaços de sarrafo para fazer o fechamento da forma. Dessa forma você garante que ela está travada e não abrirá durante a concretagem. Como ganhar R$20 se você não tem o app Magalu? É só instalar. Baixe agora.